Agora, para vencer as tribulações é necessário ter o mesmo espírito de fé como está escrito. Eu estou sendo repetitivo já, né? Então o contexto aqui é batalhar pela fé. Batalhar com as armas da fé. Batalhar com aquilo que a armadura de Deus te deu. E Paulo aqui está fazendo um paralelo com o rei Davi. Ele está fazendo um paralelo aqui. Ele está dizendo, eu tenho o mesmo espírito de fé. Eu já disse, repito, o rei Davi, lembre-se disso, ele era músico, ele era poeta. Quando ele saía de uma batalha, que às vezes não ia muito bem, ele fazia um salmo de lamentações. Quando o profeta Natan, não sei, profetizou que o filho dele, fruto da relação bem tempestuosa dele com aquela esposa do general Urias, né? Dali ela engravidou, teve um filho, Batseba, disse que era lindíssima, devia ser, porque ele tinha mais de 300 mulheres e ainda ficou de olho na mulher do outro, cara, pra você ver como é que é a carne, né? Aí botou o general lá na frente para ele morrer, para ele ficar com a mulher, já estava de olho na mulher. E ela engravidou dele, e o profeta disse que aquele filho morreria, que dali não sairia nenhum fruto desse descendência de Davi por causa da atitude que foi, ele receberia um castigo ali. Então ele escreveu lá um Salmo 50 e pouco, chorando, rasgando vestes, fazendo jejum, jogando cinzas sobre a sua cabeça, era uma forma daquela época ali. Então ele, como era poeta, tinha essa coisa toda, ele quando saía de determinada situação, ele escrevia. E lá ele saiu de um contexto que estava sendo perseguido de morte. E saiu vitorioso, fez aquele lindo Salmo 116, e no verso 10 ele escreve aquilo que Paulo repete aqui aos Coríntios. Então, ele foi livrado da morte e fez uma composição. Paulo também estava passando perigo de morte e lembrou do que Davi escreveu ali, porque Paulo conhecia o Velho Testamento. Paulo era letrado, né? Paulo não era uma pessoa do vulgo, uma pessoa da plebe, né? Paulo não era plebeu, Paulo era uma pessoa de berço. Lembre-se que Paulo tinha título, Paulo era cidadão romano. Vamos mal comparar como um conde hoje, né, que é pago, esse título é pago e é caro, né? Paulo era cidadão romano, Paulo era da tribo de Benjamim, Paulo sabia qual era a sua árvore genealógica, né? Paulo era tido, considerado e respeitado, tanto é que quando ele disse, olha, eu sou cidadão romano, eu tenho esse título, aí os soldados que o prenderam, espera aí, não vamos tocar nesse cara, porque esse aí, vamos mandar ele para Roma, então, e Roma lá que se vire com ele. Lembra dessa história, então? Então, ele conhecia isso, e aí ele escreveu aqui, peraí, eu vou aplicar aqui o mesmo espírito de fé que Davi aplicou e foi bem para ele lá atrás. Aí, algum religioso da graça, agora mesmo está falando, Pedro Kelly, você está usando o Velho Testamento. Aí eu vou falar para você, estou usando o Velho Testamento e quero te mostrar por quê. Sabe por quê? Porque aqui em Romanos capítulo 15, no verso 4, olha o que diz aqui, abre aspas, porque, Paulo falando, porque as coisas que foram escritas antes... Que coisas que foram escritas antes que Paulo está falando aqui? O Velho Testamento, cara. Para nosso ensino foram escritas. Para nosso ensino foram escritas. A fim de que pela paciência e consolação das Escrituras, viu? Está falando das Escrituras. Tenhamos esperança. Fecha aspas. Mas Paulo não está dizendo aqui para a gente repetir os costumes legalistas mosaicos. Ele está dizendo aqui para a gente considerar a ação de Deus a favor daqueles que criam. E considerar que aquele mesmo Deus hoje é capaz de agir a favor daqueles que creem. Entendeu? Por isso as Escrituras estão aí, para que nós olhemos a história de José, que foi jogado no poço com 17 anos e 13 anos durou seu dia de tribulação. Aos 30 anos ele chegou a ser governador do Egito. Aonde você vai ver isso? Na Escritura.
É um exemplo bacana. Toda hora diz, e Deus era com José. E José estava na prisão, e Deus era com José. E a mulher acusou José de assédio sexual e ele foi preso. E Deus era com José. Caramba, que Deus é esse que é com José? Ele só está passando sufoco. Porque tudo tem um propósito aí. Então, existem tribulações que a gente mesmo cria, que você mesmo cria, que você mesmo busca, que você mesmo planta para colher amanhã. E existem coisas que são para a manifestação da glória de Deus na vida daquela pessoa. Entendeu? Lembra do menino cego? Os legalistas. Mestre, quem foi que pecou? Foi ele ou foram seus pais para que ele nascesse cego? Imagina, o menino não tinha nascido. Como é que os caras vão fazer uma pergunta dessa? Se foi ele que fez alguma coisa, que o menino nem nascido estava. É, o legalismo cega, né, as pessoas. E qual foi a resposta? Não foi ele, nem não foram seus pais e muito menos ele. Mas isso aconteceu para que se manifeste aí a glória de Deus. Então tem coisas que você não vai entender. Tem coisas que eu não sei explicar. Aliás, isso é um detalhe aqui, um adendo. Tem gente que me pergunta umas coisas aqui que eu não sei. E sabe o que eu respondo? Não sei. Ah, mas você está pregando a graça, tem que saber. Não, eu não estou obrigado a saber tudo. De repente você sabe mais do que eu. E tomara que saiba, porque aí eu aprendo de você. Reconciliados com Cristo.